Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Senortecast, um podcast de arquitetura e urbanismo da UniGoiás. E antes de eu apresentar quem está comigo nessa rodada ou a nossa convidada, eu vou pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais, no senorte.cast e no unigoiás.arquitetura. E hoje tem um tema totalmente diferente do que a gente está acostumado a assistir, que é sobre arquitetura, mas tem tudo a ver ao mesmo tempo. Nessa rodada comigo hoje temos a Ana Luísa e a nossa convidada, que é a Adriele. A Adriele, ela é mestra em contabilidade pela Universidade Federal do Paraná. Ela é também professora desde 2019 e também é coordenadora do curso de contabilidade na nossa faculdade, na UniGoiás. E sem mais delongas, seja muito bem-vinda, Adriele. E conta um pouquinho mais pra gente sobre como é atuar nessa área. Olá, pessoal. Bom, primeiramente agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui participando com vocês. Já parabenizo também pela iniciativa, porque é muito bacana vocês dedicarem esse espaço para discussão de assuntos relacionados à formação profissional e alguns assuntos complementares aí que ajudam o profissional a sair mais qualificado. Bom, eu fui para a área da contabilidade por influência da família. Meu pai e meu padrinho eram contadores, técnicos na época em contabilidade, trabalhavam com contabilidade em prefeituras e tinham escritório. E eu, sem entender muito, já trabalhava no escritório, fechando folha de pagamento, sem saber como era. E chega o momento do vestibular, na época era vestibular, e aí escolhi fazer contabilidade, passei e fui para o desafio, e aí estou na área. Depois da graduação, retornei para assumir o escritório da família, e realmente meus pais deixaram eu no controle. Ótimo. Deu esse Não, voto de confiança. eles ajudaram, mas autonomia. deixaram. O que foi uma oportunidade muito rica, porque acho que é um sentimento compartilhado por todos os formandos. E agora? Né? O que fazer? O que fazer? E agora? Por onde eu começo? E aí, de repente, você está, mesmo você tendo feito estágio em alguma área específica ou em várias áreas, você estar em um escritório e ter que cuidar de todas as áreas, o olhar para todas as áreas, atualização de legislação, procedimentos, atender cliente, financeiro, etc., te dá é um momento muito desafiador e te dá muita bagagem. Então, assim... Foi algo muito válido, mas desde a graduação eu sempre soube, da metade do curso para frente, eu já sabia que eu queria ser professora. Eu acho que descobri isso. Então, desde que eu terminei a graduação, eu assumi o escritório e também comecei na docência. Sim. E aí é onde eu tenho esse carinho aí pela docência. E foi onde eu e meu esposo também, também investiu nessa área de docência. E sempre conciliando, durante o dia, carreira profissional e à noite docência. E aí nós fomos nos aprofundar estudando. Ele fez mestrado, depois ele foi fazer doutorado, foi para o Paraná, Curitiba. Enquanto ele fazia o doutorado, me incentivou a ir fazer o mestrado, daí que eu fui para lá, passei na Universidade Federal, fiz o mestrado. E disso, após concluído, teve o concurso da Universidade Federal, onde ele passou no concurso e veio para Goiânia, e a nossa vida veio para Goiânia, então aqui estamos. Eu estou aqui desde 2019, comecei a trabalhar no UniGoiás em 2019, primeiro como professora, nos diversos cursos da área de gestão e negócio, em contábeis, administração, nos cursos de tecnologia, depois tive a experiência de trabalhar nos cursos EADs, e depois, o último desafio aí nos últimos 3 anos, à frente da coordenação do curso de Ciências Contábeis. Ótimo. Sim, muito interessante. Com certeza. Assim, teve algum momento ali dentro do curso, uma matéria assim que você achou mais difícil, que te marcou ali dentro, né? Aproveitando que a gente está falando sobre a sua formação. Olha, desafiador e que eu tinha certeza que eu não ia querer atuar foi a área pública. É muito diferente, gente. Todo carinho por quem gosta e quem atua na contabilidade pública, porque realmente é uma complexidade um pouco maior. E eu sempre gostei mais da contabilidade
privada, de empresas, de apuração de resultado, de lucro, de retorno e desses indicadores. Então, parece que é algo meio assim, a parte mais de finanças, parece que brilha mais os olhos. Sim. Não que não tenha na área pública, mas na área pública é todo um lado diferente de recurso público, de boa gerência de recurso público, de promover bem-estar e direitos aos cidadãos, enfim. Então, é um olhar diferente. E é desafiador. Então, essa área não quis e definitivamente foquei para a área privada e, em geral, tributação, a parte que é fundamental, né? Um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, apuração de resultados, indicadores, retorno e por aí. Não, é bom saber que, assim, tem dificuldade em todos os cursos, né? Muitas vezes a gente acha que só a arquitetura é difícil, não. Ou só, por exemplo, uma medicina da vida é difícil. Não, todos os cursos têm sua dificuldade. E, assim, é bom você estar aqui com a gente, porque atualmente eu vejo que, assim, nós estudantes, a gente não tem muita noção em relação a finanças. É algo que não é ensinado pra gente no fundamental, não é ensinado pra gente no ensino médio e não está sendo ensinado pra gente, assim, como obrigatoriedade na faculdade, né? Então, assim, muitas vezes a gente sai formado da faculdade sem saber como abrir um escritório ou como gerir um escritório, tratar realmente dessas finanças. Tem algo que você vê que é necessário para um arquiteto ele saber desde quando ele está na formação dele, que é fundamental para a questão das finanças? Aí você toca num ponto delicado. Realmente não é da nossa cultura o estudo desde do ensino básico a administrar finanças. Então, a gente não aprende isso. E muitas vezes isso nos molda culturalmente. E, às vezes, isso reflete no lado profissional e, em especial, no negócio, quando se empreende ou se desenvolve a sua atividade de maneira autônoma. Então, isso é realmente um desafio. E acho que o ponto principal é organização. Quando realmente pensar em como cuidar do meu negócio e se ver como um negócio. Mas eu sou autônomo, eu não tenho um CNPJ, eu não tenho uma empresa constituída, eu trabalho por conta. Ok, mas se veja como um negócio. Se olhe como um negócio. Você está empreendendo e vendendo o seu serviço, então daquilo ali tem que ser um resultado. O que é seu vai ser o resultado disso. Então, é importante ter essa organização e essa visão de que é um negócio. Então, se você olhar para a sua atuação profissional, mesmo que durante a faculdade, porque às vezes você não pode fazer um projeto, mas você já pode, talvez, ir fazendo alguns outros tipos de serviço e geralmente vocês estão trabalhando e tendo ou estágios ou outras oportunidades de ir ali tendo a sua renda. Então, administre isso como realmente sendo um negócio. E uma questão fundamental, algo que às vezes a gente não é acostumado a fazer, é um princípio que na contabilidade é muito importante, a gente chama de princípio da entidade. É separar a movimentação pessoal do negócio. Isso é fundamental. Então, quando há essa confusão patrimonial que a gente chama, o controle e o próprio apuração do retorno, do resultado, fica muito complicado. Então, por exemplo, se você mistura toda a sua movimentação pessoal com a movimentação do seu negócio, você não sabe quanto vai ser o seu lucro. Vamos imaginar, você movimenta tudo na mesma conta bancária. O que você recebe de serviços, porque, por exemplo, um autônomo vai receber constantemente ali serviços. Você às vezes gasta, por exemplo, com algum curso, com algum equipamento, com alguma coisa específica ali, mas você também gasta no seu cartão, na mesma conta você paga lá no débito a sua alimentação, o seu passe, a sua festa do fim de semana, um lanche. E aí, como é que você vai saber quanto do que saiu, quanto do que o que entrou, às vezes é mais fácil controlar, mas quanto do que saiu era o custo do seu serviço, quanto é seu custo pessoal. No final, aquele seu serviço que você está prestando, ele está te dando resultado, esse resultado está positivo, não está? Enfim, então esse controle, ele é fundamental. Então já fica uma dica para todos os profissionais. Hoje a gente tem muita facilidade de abertura de contas em bancos digitais. Até os bancos tradicionais também ficaram muito mais práticos. Então, tente separar uma conta para sua movimentação
de serviços profissionais e uma conta para sua movimentação pessoal. Ah, mas eu vou ficar fazendo Pix de uma conta para outra, e às vezes uma grande preocupação hoje está em torno desse Pix, né? Mas vai entrar Pix na minha conta, o governo vai entender que eu vou ter que pagar imposto sobre isso, eu vou ter que pagar alguma coisa. Enfim, pessoal, movimentação sua, do seu próprio CPF entre bancos, a Receita Federal consegue identificar que é você transferindo o seu recurso de um banco para o outro. Então, isso não vai gerar renda duplicada, não vai gerar tributação a mais, não. Fiquem tranquilos em relação a isso. Acho que nesse momento é importante priorizar a organização do negócio. Então, separe a conta de movimentação profissional, a conta de movimentação pessoal, e aí você consegue começar a ter um controle do que você está movimentando de recursos e também do que você está gastando para saber, olha, o que sobrou? O que realmente gerou o meu negócio, a minha prestação de serviço, a minha atividade? Disso aqui que sobrou, eu consigo reaplicar tanto, eu posso tirar tanto como meu lucro para minhas férias, para uma viagem, para alguma... Porque a gente desenvolve atividade querendo retorno, então é importante saber quanto é esse retorno e o que fazer. Quando você não sabe, a coisa fica meio confusa. E aí é onde, né, a gente estava conversando antes, o estudo aí dos escritórios de arquitetura tendo dificuldades nos 2 primeiros anos e até fechando. Talvez por falta de conhecer qual é o resultado. E aí isso reflete no quê? Se eu não sei qual é o resultado, será que eu sei que se o meu preço que eu estou vendendo meu produto está certo? Será que os meus custos não estão superando o meu preço e isso está sacrificando meu negócio? Então, você tem todo um olhar que quando você tem informação, você tem um olhar que quando as coisas estão misturadas, o pessoal e o profissional, você não consegue ter. Acaba sendo difícil, né? Então, acho que assim, como pontapé para o arquiteto ele virar empreendedor, você diria que não o mais importante, mas assim, o fundamental é ter essa distinção entre pessoal e o profissional. Então, assim, ter 2 contas em bancos diferentes para não poder misturar aquilo e realmente ficar dividido ali. Se enxergar como um negócio. Mesmo sendo pessoa física prestando serviço de maneira autônoma, se enxergue como um negócio e realmente apure o resultado desse negócio. A maneira mais fácil de fazer isso hoje é via banco, né? Hoje 100% das movimentações são via banco, seja Pix, seja cartão, enfim. Então, se você concentrar a sua movimentação profissional em um banco, vai ficar muito fácil de você conseguir controlar. Muitos bancos até oferecem a classificação de despesa, você consegue até no próprio finalzinho do mês lá ver quanto que você gastou com transporte, por exemplo, porque muitas vezes o arquiteto vai ter que se locomover, quanto gastou, por exemplo, com curso ou com mensalidades de programas que provavelmente vocês devam ter, etc. Então, às vezes até no próprio aplicativo você vai conseguir ver a separação das suas despesas, a sua movimentação, quanto sobrou, o que dá ali para você aplicar, investir, o que dá para você retirar, como retirada sua, para também se bancar. Então, acho que isso é uma forma muito, muito válida para ajudar de uma maneira mais prática nesse controle. Sem contar aqui, no celular você faz. Tudo, né? Tudo. E tá na palma da mão. Hoje a gente não faz nada sem celular, então tá prático. Você consegue ter uma boa gestão do seu negócio. Basta querer, viu, gente? Basta assim, querer. Então, falando assim, quando você disse sobre essa questão, né, desse desenvolvimento que a gente tem de separar, né, essa vida que a gente tem com a nossa vida como arquiteto, você acha que nós, arquitetos, assim, eu, né, formandos, nós estudantes, até os formados, temos uma dificuldade em precificar o nosso serviço, que você disse, né, muito sobre essa questão de lucro, se gera ali um lucro no final, então, existe essa dificuldade de precificar, de organizar ali como eu vou colocar o valor no meu projeto? Existe, mas eu não diria só na arquitetura. Em qualquer profissão. Eu acho que em todo segmento que vende algo, a precificação é um ponto muito importante e às vezes é delicado. Mas quando você vende produto, acaba sendo menos complexo do que serviço, porque o produto muitas vezes você consegue apurar custo de uma forma mais prática. Olha, eu estou vendendo celular, eu paguei nesse celular tanto, eu vou vender ele eu vou pagar X% de imposto na venda, então se eu vender por tanto, eu tenho esse lucro. Quando a gente entra na área de prestação de serviço, em especial falando aí da arquitetura, acho que 99% do serviço é a pessoa quem faz com seu conhecimento técnico. Como é que precifica?
É difícil. Como é que você apura o custo? Então, às vezes, o que gasta de sistemas, de programas, etc., é mais fácil porque você paga lá um valor ou uma mensalidade. Mas e aí? Será que está sendo computado também os deslocamentos, manutenção de carro, se você vai com carro próprio, documentação de carro, IPVA, o combustível, seguro, todos os seus custos de locomoção, mais o valor da sua hora mão de obra. Então, eu acho que a prestação de serviço ela acaba tendo uma complexidade maior e, às vezes, a gente tem essa tendência pessoal nossa de não valorar, muitas vezes, a nossa hora. Então, não, mas eu vou cobrar... Isso aqui eu faço rapidinho, eu vou cobrar R$200 nisso aqui. E, às vezes, você não sabe, será que vale? E hoje é muito... O mercado tem discutido muito isso, do que o que você entrega para o teu cliente... é algo que traz uma solução, a cura de uma dor para ele. Sim. Então, o marketing explora muito bem isso, né? O que você está entregando para o cliente é um valor que você está entregando. Não é necessariamente só um serviço ou só um produto. Você está entregando a solução de um problema, de uma dor dele. Então, que isso tem uma relevância. Não é no sentido de você... cobrar mais do que vale. É no sentido de você realmente entender o valor do seu serviço e precificá-lo assim, considerando por trás todo o teu custo. Porque às vezes a gente esquece de todos esses custos que a gente chama às vezes de custos ocultos na contabilidade. Sim. E assim, sabemos que você é professora, você é mestre e tudo mais. Mas, além de ser professora, de ser coordenadora, você também tem o seu escritório, já teve em algum momento o seu escritório. E a gente também quer saber se você já trabalhou com arquitetos, já atendeu arquitetos, escritórios, enfim. Como é que foi isso? Bom, eu trabalhei em escritório antes da faculdade, né? Como eu citei, no escritório da família. Durante o período da graduação todo, fiz estágio em escritório, tive a oportunidade de passar por alguns setores. E após a faculdade, eu assumi o escritório da família, então atuei em todas as áreas do escritório. A parte de folha de pagamento, departamento pessoal, a parte de fiscal, que é onde realmente a gente pega toda a movimentação de notas de entrada e saída de empresas para apuração dos impostos municipal, estadual e federal. Trabalhamos muito com produtor rural, era em Mato Grosso, no interior de Mato Grosso. O nosso público maior era produtor rural. Trabalhei também na parte contábil, a parte de legalização, abertura, alteração, fechamento de empresas. Então, assim, tive todo um overview. Em relação à arquitetura em si, eu nunca tive nenhum cliente, nem pessoa física lá. Como eu falei, não teve oportunidade. Não tive oportunidade. Isso, não tinham muitos profissionais arquitetos no município. Tínhamos clientes construtora e tínhamos clientes da área de construção civil em geral. E geralmente, quando se tinha qualquer coisa de arquitetura, era contratado por eles, então ficava como terceirizado da empresa. Então, diretamente, um cliente arquiteto nunca tivemos. Mas o tratamento de profissional autônomo, vamos dizer assim, é muito semelhante. Então, nós tínhamos clientes advogados, tínhamos clientes dentistas, tínhamos clientes fisioterapeutas. Então, quando você entra para essa área de profissional autônomo, profissional liberal, o tratamento ele é muito semelhante. Muda ali a atividade, a profissão, mas contabilmente o nosso processo é semelhante. Sim, com certeza. E assim, uma dúvida nossa também. Em que momento... não só o arquiteto, mas qualquer profissional, ele vê que é necessário contratar um contador. Então, por exemplo, até esse momento aqui, eu vou por minha conta e risco. Não, mas a partir daqui eu vi que é necessário ter um contador, uma pessoa profissional me auxiliando aqui. Sim, se é do momento que você sai da faculdade, né? Em que momento? É igual você falou no início, que a gente sai da faculdade espantado, com muitas dúvidas. Eu abro um escritório, eu começo a trabalhar no escritório, eu viro um autônomo. Então, a partir de que momento, né? Porque a gente tem que começar a tratar a contabilidade, não só na arquitetura, como na nossa área, né? Igual você estava falando, toda essa importância. Não é um segundo plano, é uma importância geral, né? E acho que um aspecto, um olhar que é fundamental é que é importante entender sobre isso, é importante ter a organização do seu negócio, mas é importante você também saber que você não tem que saber tudo. Sim. Vocês estão na sua área, assim como eu estou na minha, e a gente tem que entender muito bem da nossa área. O escritório, vamos pensar aí, abrir um escritório. O escritório ele vai exigir outras demandas que vocês não vão dar conta de executar todas e está tudo bem, é assim. Então, vocês realmente vão precisar de suporte nesse aspecto. O importante é entender a essência para saber
a quem pedir ajuda e quando pedir ajuda, como vocês colocaram. Então, sair da faculdade sabendo gerir um negócio. Por mais que vocês tenham lá empreendedorismo, que ajude vocês a enxergar a oportunidade de mercado, que é fundamental para abrir negócio, a parte de gerir todo o negócio vai ser um pouco mais difícil vocês conciliarem, porque a gestão ela exige uma atenção diária e uma boa parte do dia. Então, realmente vocês vão precisar de suporte. Quando pedir essa ajuda, né? O meu olhar a respeito disso, a partir do momento que você pensa em empreender e realmente criar um negócio, aí pensando realmente abrir um escritório, um ponto, que você vai atender clientes e já quer dar um pontapé aí um pouco maior, você já vai precisar de suporte antes de abrir o negócio. Porque é algo que ninguém não é da nossa cultura, o planejamento. Sim. Como a gente falou inicialmente, a nossa cultura, a gente não foi ensinado a cuidar. A gente só vive, né? Só vai gastando. E o brasileiro tem muito isso de ser um empreendedor muito por necessidade. Eu vou abrir e já vai comprando, abrindo e fazendo e vendo acontecer sem ter o planejamento antes. Então, acho que a priori, antes de você abrir o seu negócio, já tem uma conversa com um profissional para te orientar os caminhos e, em especial, quais são os impactos. Para você, por exemplo, abrir um ponto, você vai ter que constituir a empresa, vai ter que ter o seu CNPJ ou, pelo menos, a sua licença de funcionamento, mesmo que profissional liberal. Você vai ter o ponto, tem a questão de legalização do ponto, alvará e todas essas licenças municipais. Aí vem a parte de tributação, você vai precisar emitir nota fiscal, como é que você vai emitir nota, quanto que você vai ser tributado nessa nota. Então, todas essas questões são fundamentais já conhecer antes de começar a rodar o negócio, para você saber, olha, para eu abrir então isso aqui, eu vou ter isso aqui de gasto. E depois de tudo que eu faturar, eu vou ter isso aqui de impostos, de taxas, de despesas ocorrendo. Então, eu consigo nesse momento. Então, essa fase do planejamento é algo que é fundamental em desenvolver esse plano de negócio antes de começar a rodar. Agora vamos falar da pessoa física, que nem sempre, né, todos querem sair abrindo um negócio. Sim. Às vezes já querem começar a ganhar seu dinheiro, mas trabalhando às vezes de casa, do seu quarto, do seu escritório home office ali. Sim. Mas já tem condições de começar a ganhar o seu dinheiro. Ok, esse profissional pode trabalhar também? Pode trabalhar tranquilamente. A questão é, hoje, né, a partir desse ano, o limite para isenção de imposto de renda subiu para 5 mil. Tá? Então, eu não vou precisar pagar imposto de renda, mas como eu citei anteriormente, o controle é sempre importante. Então, mesmo trabalhando de maneira autônoma, tem o controle da sua atividade. E vá controlando para saber essa questão. Hoje, quem tem esse faturamento, esse rendimento abaixo dos 5 mil mensais, até que consegue se controlar ou seguir sua atividade aí sozinho, se não tiver nenhuma outra situação que possa obrigá-lo a fazer a declaração do imposto de renda. Do contrário, se a pessoa já começa a ir fazer alguns projetos, porque geralmente você faz um projeto, é indicado, faz outro, vai emendando, quando vê você já está movimentando um volume ali, 15, 20 mil, etc., acima disso na conta. Então, excedeu os 5 mil, já tem que procurar ajuda para já saber o que você precisa fazer, as maneiras que você precisa organizar o seu negócio e a sua movimentação para depois você prestar a declaração do imposto de renda. Porque o profissional, quando movimenta tudo no CPF, a sua prestação de contas para o governo é na declaração do imposto de renda. Então, a depender da sua movimentação, já pode ser orientado a pagar mensalmente o que a gente chama de carnê-leão, que é quando você presta serviço para outras pessoas físicas e aí você já fazer o pagamento do imposto de renda incidente sobre aquilo. Então, você já pode fazer de maneira, na ocorrência da prestação de serviço, no momento de fechar a declaração de imposto de renda lá na frente, você vai informar o que você recebeu, mas o que você já pagou. Se gerar diferença, você vai pagar só a diferença. Do contrário, se não gerar diferença, você já pagou o imposto daquele serviço que você já recebeu e já gastou. Né? Porque algo que surpreende muito os profissionais autônomos é irem movimentando. Eu recebi aqui nesse mês 5 mil, gastei tudo. Recebi 7 mil, gastei. Chega o ano que vem, quando a gente vai prestar a declaração desse ano,
aí pela sua movimentação gerou lá 10 mil de imposto a pagar. E aí a pessoa já gastou toda a renda que ele ganhou no ano anterior, não previu isso, e aí vai comprometer 10 mil que você vai ter que gerar a mais no próximo ano para pagar o imposto de renda do ano anterior. Nossa. Então, são cuidados que é importante buscar esse suporte, essa orientação, eu diria até antes dos 5 mil, mas quem, assim, não, eu quero deixar até a sua movimentação mensal aí de 5 mil ainda está no limite da isenção. Mas mesmo assim, quando chegar no período do imposto de renda, vai precisar procurar um contador para saber se por outros aspectos vai ser obrigado a fazer declaração ou não. Sim. Do contrário, movimentou mais que isso, já precisa de suporte. E assim, eu acho que uma pergunta bem leiga que minha, afinal não tenho muito conhecimento em relação a isso, a pessoa que ela ganha além de 5 mil reais, se ela não fazer essa declaração e tudo mais, quais os problemas que pode gerar para ela e quais as soluções para esses problemas, né? Bom, vamos lá. Esse é um ponto, acho que é um ponto que muitos brasileiros têm questionado, em especial em relação a Pix, a movimentação bancária, porque hoje, quando você presta um serviço para um cliente, hoje, raramente alguém te paga em dinheiro vivo, em espécie, né? Se te pagar em cheque, vai cair no banco, de certa forma. Se pagar via cartão, vai passar pelo banco. Pagou via Pix, vai passar pelo banco. Pagou via boleto, vai passar pelo banco. Então, digamos assim, hoje você não tem como esconder que você está recebendo X valor. Ah, não, mas o governo não sabe, a Receita Federal não sabe que eu ganho 15 mil por mês, eu vou colocar lá na declaração que eu ganho 5. A Receita Federal sabe, porque os bancos transmitem há muitos anos o que a gente chama de e-financeira, a movimentação financeira de pessoas físicas e pessoas jurídicas mensalmente para a Receita Federal. Então, a Receita Federal, ela sabe da movimentação por CPF, ela só nunca usou totalmente essa informação de maneira como deveria usar. Embora eu acho que a partir desse ano, e aí é um olhar meu de quem acompanha a evolução da Receita Federal, de fiscalização e de autuações e imposto de renda, como o limite desse ano passou a ser bem generoso, 5 mil de isenção no imposto de renda, há muito anseio na nossa área de que a fiscalização vai se intensificar. Então, essa questão de você ter uma movimentação bancária incompatível com aquilo que você declara no imposto de renda, ou você não declarar o imposto de renda, pode ser motivo da Receita Federal te notificar. E muitas vezes a gente, mas eu nunca fiz declaração, eu não vou fazer, eu não sei como é. Geralmente a gente descobre em algumas ocasiões delicadas. Por exemplo, a Receita Federal, ela sabe da sua movimentação, você não fez a declaração do imposto de renda, ela bloqueia o seu CPF, deixa seu CPF inativo. Aí, de repente, você vai receber um valor interessante de um cliente, de uma prestação de serviço, não consegue transferir o dinheiro, não consegue movimentar a conta porque seu CPF está inativo. Então, assim, a Receita Federal, ela não manda WhatsApp para ninguém, não manda e-mail para ninguém. Mas tem lá. Atenção, viu, gente? Atenção, tem lá na minha conta Gov, meu e-mail, meu WhatsApp, eu recebi aqui um SMS, uma mensagem no WhatsApp da Receita. Não, gente, a Receita Federal não tem esse tempo de mandar mensagem no WhatsApp, SMS, e-mail, nada. Onde a Receita Federal notifica? Tudo via ECAC, o portal do contribuinte, lá onde você acessa toda a sua vida no seu CPF, lá vão ter as notificações também. E em alguns casos, quando é cobrança de alguma autuação de penalidade ou cobrança, ela pode mandar via correio, embora a frequência das correspondências via correio também diminuíram muito, porque hoje ela usa o portal eletrônico, que é o portal do contribuinte. Então, não caiam, gente, em mensagens de WhatsApp, de e-mail, de Receita Federal. Chegou qualquer coisa, ficou na dúvida, procura um contador para auxiliá-los, procure ou diretamente a Receita Federal, e aqui eu posso fazer uma pausa para fazer uma propaganda. Claro, No pode. curso de Ciências Contábeis do UniGoiás, nós temos o NAF, que é o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil, para atender contribuintes e dar orientações, informações. Então, se estudantes, né, ou familiares tiverem dúvida, podem nos procurar no UniGoiás também, que o nosso núcleo de apoio dá essa orientação, tira essas dúvidas, esclarece. Mas, enfim, além disso, não tenho tempo de ir no UniGoiás, procure um contador ou procure diretamente a Receita Federal, para você saber a respeito do seu CPF. Então, saibam que se você não declarar, você não vai estar escondendo do governo.
O governo sabe da sua movimentação. E ele pode usar essa informação contra você, vamos dizer assim, a qualquer momento. E é importante a gente destacar aqui que a Receita Federal ela tem um prazo de até 5 anos retroativos para nos notificar. Então, aquilo que eu estou movimentando hoje, 2026, ela tem 27, 28, 29, 30, até 2031 para me notificar sobre o que eu movimentei em 26, que eu não paguei o imposto ou que eu não fiz a declaração de imposto de renda. Então, é um alerta, porque a gente acha assim, não, passou 2025 agora, né? Eu tô aqui em 2026, não recebi nada, tô tranquilo. Calma, vai chegar. Pode ser que sim, pode ser que não. Não dá pra gente afirmar, mas a gente alerta que ela tem esse prazo para notificar. Então, é fundamental que tenha esse cuidado e hoje não adianta querer esconder. Então, o caminho correto é buscar a orientação para você conseguir fazer a sua prestação de contas para o governo de maneira adequada. E, em especial, a orientação não é só para você controlar o que ganha. O que você ganha, sim, você vai precisar declarar. Mas também para entender o que é despesa dedutível. Como é que eu posso diminuir? Tá bom, eu estou faturando 30 mil por mês, mas ok, será que esses 30 mil são livres? Não são, você tem gastos. E todos esses gastos que você tem podem ser deduzidos para reduzir o valor do imposto que você tem a pagar. E isso você só vai saber com a orientação. Com certeza. E assim, você falando, né, de toda essa questão que você tem que logo procurar um contador, eu queria saber se você já teve algum caso, né, se já trabalhou com algum caso que, por exemplo, o cliente já estava cheio de penalidades, aí foi procurar um contador tarde demais, ou se existe algum caso muito marcante, assim, na trajetória, né, durante quanto você trabalhava naquele escritório que você falou. Olha, sempre tem. Sempre tem. Difícil é contar só um, né? São vários. Geralmente aparecem muito pessoas que não entregaram declarações em anos que era obrigada. E geralmente aparece nessa situação que a gente falou. Vai fazer um financiamento, vai fazer alguma coisa e lá mostra o CPF bloqueado, o CPF inativo, que a Receita Federal deixa ele inativo, não, deixa ele irregular. E aí é onde eles descobrem o problema e vem pra gente, né, tentar solucionar. E aí a gente descobre que às vezes ele não entregou a declaração de 1, de 2, de 3 ou de outros anos. E aí a gente tem que levantar a movimentação e declarar. Muito já aconteceu também da pessoa não declarar toda a sua renda. E receber a autuação da Receita Federal depois do cair em malha, não sei se vocês já ouviram, mas algo que nesse período do imposto de renda sempre fica em alta, né? Falar que a declaração caiu em malha fina. O que é a malha fina? É essa conferência que a Receita Federal faz entre o que você está declarando e as outras pessoas e empresas que movimentaram com o teu CPF declararam. A Receita faz esse cruzamento hoje. Então, hoje está um pouco mais prático, porque a gente consegue importar a declaração que a gente chama de pré-preenchida, você consegue importar da base da Receita Federal o que ela tem de informação sobre o seu CPF. O que bancos, outras empresas declararam que pagaram ou que receberam de você. Então, a gente consegue baixar o que ela tem lá. Embora a gente tenha que ter toda a documentação para conferir se isso tudo está correto, mas facilita. O que alguns anos atrás não se tinha isso. Você só recebia a notificação da Receita e você tinha que correr atrás de todos os documentos para você conseguir ali informar a movimentação e declarar. Hoje a gente consegue baixar essa pré-preenchida, mas mesmo assim precisamos dos documentos para fazer essa conferência a respeito. Então, essas notificações podem ser que não seja muito do conhecimento aí, mas para nós, na nossa área, é mais comum do que vocês imaginam. Sempre aparecem pessoas com notificações da Receita Federal. O que a gente ainda não recebeu, pelo menos eu não vi, é algum tipo de notificação por ter uma movimentação bancária muito acima da declarada na declaração. Até porque, geralmente, a gente tem esse papel de orientar muito o cliente. Olha, na sua conta, durante o ano, passou 200 mil. Você quer declarar no imposto de renda que você ganha 40? A conta não fecha, né? Difícil então, né, sempre importante essa conversa com o profissional para ter essa orientação e evitar problemas. Então, eu ainda nunca tive problemas relacionados a isso. Mas, com certeza, no Brasil já tiveram muitos. Deve Com existir. certeza. Ou seja, gente, não adianta fazer nada escondido, porque eles estão te vigiando, Eles tá? sabem. Não adianta dormir tranquilo, porque tá de olho. E assim, tem uma pergunta que até no início, fora das gravações, nosso coordenador falou,
Olha, pergunta para Adriele se arquiteto pode ser MEI. O que é o MEI? O que é ser MEI? Explica pra gente essa sigla. Bom, o MEI é o microempreendedor individual. Uma figura que foi criada para simplificar a regularidade de profissionais autônomos. Só que existe, como é um benefício com uma tributação bem reduzida, um processo de abertura e fechamento de empresa muito simplificado, você consegue fazer, a própria pessoa, depender do quanto ela tem ali domínio de computador, internet, essas coisas, ela consegue abrir o seu CNPJ e consegue baixar, consegue prestar contas, enfim. É claro que é importante buscar a orientação de um profissional para atender isso. Lá pelo NAF a gente pode estar fazendo esse serviço. O Sebrae tem um forte serviço de apoio aí aos microempreendedores individuais, e os profissionais contábeis de modo geral também oferecem esse serviço. Mas é muito simplificado, e a tributação ela é muito reduzida porque tem uma taxinha fixa que você paga para garantir a sua contribuição previdenciária, que te dá direito aos benefícios do INSS. Vamos imaginar a profissional mulher, quando for mamãe, vai ter o direito à licença maternidade. Se machucar ou ficar doente, vai ter direito ao auxílio-doença, auxílio-doença, e quando aposentar, vai garantir o direito à aposentadoria. Claro que com base em um salário mínimo, porque tudo é contribuição reduzida. Ok, mas já é alguma coisa, né? Entretanto, o MEI tem limite de faturamento. Hoje, o limite anual do MEI está 81 mil. Então, você não consegue ter uma movimentação muito grande. Quando você passa disso, você já tem que transformar em outro tipo de empresa que a gente chama de microempresa, certo? Por ter toda essa simplicidade e custos reduzidos, são permitidos para algumas atividades. Não são para todas as atividades, então são algumas. A lista de atividades que pode ser constituída no formato MEI é muito grande, mas ainda assim não é a totalidade de atividades existentes. E aí nela não está a arquitetura. Sim. Então o arquiteto hoje ele não consegue ser microempreendedor individual, ele não pode abrir um MEI. Ele pode movimentar na pessoa física, ser um profissional autônomo, fazer o seu cadastro nas prefeituras para emissão de nota fiscal, fazer sua emissão de nota avulsa e recolher os impostos, ali o ISS. ISS é o imposto que deduz no imposto de renda. Pode fazer a sua movimentação na pessoa física, ou ela pode abrir um CNPJ. Só que esse CNPJ já vai precisar ser constituído com contador e vai precisar do auxílio do contador mensalmente por conta das obrigações que tem que ser feita mensalmente. Vão existir declarações, vai existir o processo de emissão de nota, e 100%, no autônomo nem sempre 100% da prestação de serviço é emitido nota. Na pessoa jurídica, 100% tem que ser emitido nota. Vai existir apuração tributária mensal, vão ter impostos para recolher, declarações que se presta para o governo, etc. etc. Então, hoje, vocês têm duas opções. Ou abrem um CNPJ, que aí vocês podem escolher um modelo de tributação, a depender da expectativa de movimento, ou vocês movimentam como profissional autônomo, centralizando toda a movimentação no CPF. Ótimo. Ótimas lições, hein? Ótimas lições, se vocês quiserem uma explicação a mais sobre as formas de tributação, tá? Na pessoa jurídica, as pessoas jurídicas hoje, ela constitui o CNPJ. Você pode optar pelo Simples Nacional, que chama-se de Simples Nacional porque ele tem uma carga tributária reduzida, ou você pode tributar pelo lucro presumido ou lucro real. O lucro real ele tem uma tributação um pouco mais pesada. Lucro presumido hoje geralmente é o mais indicado a depender da movimentação do arquiteto, porque ele vai somar na média impostos na faixa dos 16% se a prefeitura cobrar 5% de ISS. Então dá mais ou menos 11,35%, 11,33%, 11,5%, vamos arredondar, de impostos federais. Mais o municipal, se for 5%, 16,5%. Se for a prefeitura que cobra 3%, aí você vai chegar a 14,5%. Então, a depender, é um regime tributário que você tem uma tributação mais reduzida. Ah, mas o Simples Nacional, ele não é reduzido? O Simples Nacional, ele tem um detalhe.
Para o serviço de arquitetura, especificamente falando da atividade de vocês, para ele pegar uma tributação de 6%, que é a alíquota mais reduzida do Simples, precisa ter pelo menos 28% do teu faturamento em folha. Então, vamos imaginar, você fatura 100 mil por mês. Você precisa pagar pelo menos 28 mil de folha de pagamento. Nossa. E, geralmente, o arquiteto não tem tudo isso de funcionário para gerar tudo isso de folha de pagamento. Então, se você, que é o que no Simples Nacional a gente chama de fator R. Então, se você não tem uma folha de pagamento elevada, já muda a tributação e você vai começar com pelo menos 15,5%. Para você faturar 180 mil no ano. Passou de 180 mil, a próxima alíquota já sobe para 18%. Já fica mais caro que o presumido, que vai ser sempre a mesma alíquota de 11% mais o imposto municipal. Então, o regime, assim, inicialmente, é claro que exige uma análise de todo o negócio, mas inicialmente o regime que pode ser mais vantajoso é o lucro presumido. Mas isso precisa do acompanhamento mensal do contador, porque tem toda a parte de apuração, de declaração, de documentação que tem que ser enviada ao governo mensalmente. Sim, você disse, né, que teve essa mudança, né, na questão do imposto de renda. Me deixou uma curiosidade, eu queria saber o que mais mudou nessa área da contabilidade nesses últimos anos, né, para a gente poder entender um pouquinho, tanto como pessoa física, né, do que profissional. Nossa área está num ano de revoluções. Tudo está mudando. Tudo está mudando, gente. Em especial, a gente pode citar algo que não só afeta a nossa área, afeta os negócios em geral. Sim. É a reforma tributária. Está aí a reforma tributária, além da questão da pessoa física, que mudou o limite, que isso não tem nada a ver com reforma tributária, tá? O que aumentou o limite da isenção do imposto de renda é uma lei que regulamenta o imposto de renda e já vinham aí querendo mexer nesse limite há um tempo e foi aprovado a partir desse ano, até 5 mil fica isento de imposto de renda, certo? Isso é um ponto. Agora, o que mais está transformando? A reforma tributária está vindo aí. Começamos esse ano já implantando a nova emissão de notas fiscais. Se vocês tiverem a curiosidade de observar isso, tanto em nota de serviço como em nota de produtos, peguem aí, por exemplo, uma nota do ano passado e uma desse ano para vocês olharem como já está diferente de informações, porque tá sendo inserido as novas informações tributárias dos impostos que vêm substituindo os anteriores. Então, a gente tem um processo aí de migração, de transição, que vai levar alguns anos ainda. Mas, de cara, o que impacta todo mundo? O que impacta todas as áreas, e em especial a parte de precificação, é que, por exemplo, hoje, você, em especial pessoa jurídica, prestei o serviço, emiti a nota. Hoje, você emitiu a nota do serviço que você prestou aqui, vamos imaginar, 50 mil. O imposto do que você movimentou nesse mês, você vai pagar só no dia 20 do mês seguinte. Você não paga imediato. Com a reforma tributária, já vai ficar retido, em especial que eles estão implantando split payment, no pagamento já vai ficar descontado o imposto do governo. Então, isso vai comprometer, em especial, o fluxo de caixa das empresas. Porque antes, eu recebi os 50 mil do serviço que eu prestei e poderia movimentar esse dinheiro, poderia fazer ele girar no meu negócio para no outro mês fazer o pagamento para o governo. Agora não, nem vai entrar os 50 mil, já vai entrar descontada a parte do governo, vai entrar só a diferença. Então, isso muda a gestão de fluxo de caixa e isso muda, em especial, essa questão de preço de venda. Sim, então, impacta todas as áreas, todas as profissões, todos os negócios. Está mudando bastante. Então, vamos ver grandes mudanças daqui para frente. Com certeza. Vamos. E, assim, esse episódio de hoje, ele tá diferente, né? Porque a gente está tratando tanto de arquitetura, mas envolvendo muito mais a contabilidade. E eu creio que muitos alunos seus vão estar assistindo esse episódio, assim eu espero. Gente, seja bem-vindo aqui. E, assim, fugindo um pouquinho da contabilidade junto com a arquitetura, eu acho que é importante você também falar para aqueles que estão assistindo e são seus alunos, quais as áreas que a pessoa que está cursando contabilidade, ela pode atuar. Porque quando fala contabilidade, você vê na nossa cabeça, contador. Escritório de contabilidade. Exatamente, empresa, só isso que vem na nossa cabeça. Isso. Igual quando fala sobre arquitetura, só vem o quê? Interiores. Então, assim, a gente quer saber, além de ser o contador, de ter um escritório de contabilidade, o que mais pode atuar nessa área? Olha,
A área de contabilidade, eu costumo falar para os alunos, onde está o dinheiro, a gente está. A parte importante. Onde está o dinheiro, lá está a contabilidade. Nós sempre vamos precisar de alguém para ajudar a prestar contas, sempre. Então, como eu citei no começo, a área pública, em geral, precisa de contador. Seja contador em Câmara, Prefeitura, Estado, etc. Tribunais de conta, todos os órgãos em geral precisam de serviço de contador, inclusive nessa área geralmente é por concurso público, né, os tribunais de contas. Quando a gente olha aí, agora teve recente o concurso da Cefaz aqui de Goiás, com salários altamente atrativos para analistas e auditores. Então, tanto a Cefaz quanto a Receita Federal, tribunais de contas precisam de analistas, precisam de auditores também. Então, tudo fazem por concurso público. Então, quem gosta da área pública, tem muito espaço de concursos aí para atuar na área pública. Além disso, podemos atuar na parte de escritório de contabilidade, que a gente vê, geralmente a gente associa, né, a escritórios. Algo que tem crescido muito e algo que nos deixa feliz e com muitas expectativas é a parte de controladoria e de consultoria. Então, a gente tem avançado muito, porque a contabilidade ela vai muito além do gerar o imposto. De gerar os impostos e declarar para o governo. Isso é uma pequena parte, mas o nosso papel principal, como eu falei, onde o dinheiro está, a gente está, é ajudar a cuidar do dinheiro e ajudar esse dinheiro a multiplicar. Então, nós estamos lá para ajudar na gestão dos negócios, na gestão do empreendedor ou na gestão dos recursos da pessoa física. Então, quando a gente vê crescendo controladoria, consultoria, é algo que realmente é um campo que mostra ali o verdadeiro potencial da contabilidade de ajudar. Olha, vamos olhar sua precificação, vamos olhar seu custo, vamos olhar seu resultado, onde é que a gente pode melhorar seu resultado, como é que estão seus indicadores, como está teu endividamento. Então, a gente consegue ter essa visão geral da contabilidade. Onde? Pela controladoria. Então, algo que tem crescido muito, algumas empresas aí especializadas e até mesmo alguns escritórios de contabilidade incluindo esses serviços também para os seus clientes. Além disso, temos aí auditorias em geral, as empresas de auditoria. Quando a gente fala assim das empresas que vendem suas ações na Bolsa de Valor, por exemplo, geralmente essas empresas, né, são as mais populares, mas elas são obrigadas a fazerem auditoria. E não só elas, várias outras empresas são obrigadas a fazerem auditoria e não só as que são obrigadas, tem aquelas que querem fazer um processo de auditoria ali para certificar que as informações financeiras, as suas demonstrações estão corretas, estão adequadas. Então, a gente também pode atuar aí na auditoria, a perícia contábil, que é no meio judicial. Sim. Então, assim como a gente, quando vê, assim, por exemplo, alguma em série, filme, acontece alguma coisa e chamam lá os peritos da área da ciência, da saúde, enfim, na área de negócio, quando tem crimes voltados ou investigações voltadas à área de negócio, o perito é o contador. Muito então, a gente também pode atuar ali para ajudar em investigações. E, enfim, podemos ser professor. Muita gente esquece isso, né? Acho que, só o professor. Gente, é importante enfim, também. Então, temos aí, onde o dinheiro tá, a gente pode atuar. Não, e é interessante você falando isso, porque no seu briefing, quando você mandou pra gente, fala que você é especialista em auditoria e perícia contábil, né? Além de formação, é AD. E neurociência aplicada à produtividade e performance humana. Então, assim, especialista em muitas coisas, grandes viu, gente? Especializações. Se precisar de conselhos, ajuda, vocês estudantes já sabem com quem conversar, Já né? sabem quem procurar, né? Com certeza. Estamos aí para ajudar. E, assim, tem algum mito sobre dinheiro, sobre empreender, que você gostaria de desmitificar pra gente? Algo que você escuta muito as pessoas errando, por exemplo, falando sobre algo que você vê e fala, não é bem assim que funciona. Gostaria de falar que não é dessa forma que se trocar, pensa. né? Mudar esse pensamento. Um mito fundamental que compromete negócios. Dinheiro no banco não é lucro. Não é lucro. Há uma confusão nos negócios e até quando a gente entra no curso, às vezes a gente tem uma dificuldade de conseguir diferenciar. Sim. Mas o fato de você ter X valor no banco, falando em negócios, não significa que aquele dinheiro é lucro. Por quê? Porque você não recebe tudo à vista, você não paga tudo à vista. Então, às vezes, o dinheiro está lá no banco hoje, mas você tem obrigações a pagar e você
aí, às vezes recebeu de algo que você prestou o serviço no passado, o serviço de agora você ainda vai receber. Então, existe o que na contabilidade a gente chama de regime de competência, eu vendo e eu compro a prazo. Nem tudo é à vista. Então, eu não posso olhar para aquele dinheiro que está no banco. Chegou no fim do mês. No banco tem 30 mil. Oba, esse mês eu lucrei 30 mil. Não. Porque o movimento do banco é diferente do teu movimento, do teu prazo de contas a pagar e a receber. Então, isso é um mito e precisa ser olhado com atenção, porque se você acha que é lucro e gasta os 30 mil e no mês seguinte você tem um boleto enorme para pagar, você comprometeu a saúde do seu negócio. Então, já que o dinheiro no banco não significa lucro, aonde aplicar o dinheiro para que ele seja o lucro? Para que ele gere, né? Gere resultado. Olha, é aí que é fundamental a gestão do fluxo de caixa. Porque, como eu citei, a gente não paga tudo e não recebe tudo à vista. A gente tem prazos. Só que algo que é importante olhar. Qual é o prazo do que eu estou pagando? Qual é o prazo do que eu estou recebendo? Quanto tempo esse dinheiro vai... cheguei no fim do mês, eu tenho X valor na conta. Quanto tempo esse valor vai ficar aqui? Ou amanhã eu já vou pagar a folha de pagamento, dia 1º e o dinheiro já saiu. Pois é. Entende? Então, quando a gente tem essa gestão do fluxo de caixa, você consegue ter essa projeção de quando o dinheiro entra, quando o dinheiro sai e o saldo que vai sobrando. A partir disso, você consegue tomar as decisões do como investir esse dinheiro. E o contrário também, no sentido de você não ter o dinheiro, mas ter a necessidade de pagar. Onde eu vou buscar recurso? Qual é a fonte de terceiros que vai me dar esse recurso a um menor custo? Porque toda vez que a gente recorre a recursos de terceiros, vão ter custos, falando especificamente de juros. Mas é o rotativo do banco, tem juros. Mas é a antecipação da maquininha de cartão, eu já recebi, mas a maquininha já te cobrou a taxa. Você já deixou parte do seu dinheiro lá. Então, é fundamental essa gestão do fluxo de caixa para você saber quando entra, quando sai, o seu saldo e quanto tempo você pode aplicar ali. Aí você pode buscar aplicações bancárias mesmo, aplicações ali de curto prazo que te dê retorno, mas que também te dê liquidez rápida, porque você pode precisar rapidamente do dinheiro. Sim. Isso já te ajuda a movimentar. Ou também aplicar no seu negócio. Às vezes com um determinado recurso que você tem disponível, é um momento de expansão, é um momento de procurar outros canais, outro espaço no mercado e fazer um investimento ali para crescer o negócio. Então, tem que analisar quanto você tem disponível e quais são as opções. Olha, interessante, né? Bem interessante. E assim, infelizmente, já estamos caminhando para os minutos finais. Mas antes da gente encerrar essa entrevista, que foi muito maravilhosa, a gente aprendeu bastante aqui. Muito aprendizado. A gente quer que você dê um conselho. Pode até olhar naquela câmera ali, você dá um conselho para aquele estudante de arquitetura ou qualquer outra área. De todas as áreas, Sim, né? Muito abrangente. Vamos abrir esse leque aqui. Aquele estudante que está saindo da faculdade e ele pensa em abrir um escritório. Qual conselho você dá para esse estudante que tem esse pensamento? Bom, você, estudante, futuro empreendedor, futuro dono do seu negócio, desde já, tenha 2 hábitos, o de controle financeiro e o de planejamento. Para a gente conseguir ter sucesso, a gente vai precisar planejar os próximos passos, detalhar onde você está, onde você quer chegar e saber como chegar lá, e ter o controle financeiro do que você está movimentando e como isso vai te levar até lá. Por quê? Muitos dos nossos sonhos dependerão dos recursos que a gente tem disponível. Sim. E se a gente não tiver um planejamento e um controle, a gente não vai conseguir muitas vezes realizar aquele sonho. E tudo é possível, não é uma questão de que eu ganho pouco, é uma questão de como eu gerencio o que eu ganho hoje para fazer isso levar para o patamar que eu quero chegar, para realizar os sonhos que eu quero realizar. Então, invista nisso, invista em educação financeira para você controlar o seu dinheiro e invista em planejamento. E se precisar de ajuda, nos procure no UniGoiás, no NAF, ou procure outro profissional contábil para ajudá-los aí a trilhar esse caminho, ajudá-los a elaborar esse planejamento aí. Maravilhoso. Vocês pegaram o caderno, a caneta, anotaram essa dica, né? E assim, Adriele, passa o seu contato pra gente através do Instagram, onde a gente pode te achar, ou até mesmo na faculdade, quem precisar falar com você, onde por onde você anda, por onde a gente encontra você. Bom, nas redes sociais vocês me encontram no Instagram, adriele.camparoto.
Adriele _Camparoto no Instagram. Para seguir o Instagram do curso de contábeis, é Contábeis Unigoiás também. E eu estou lá nas coordenações, só chegar no Unigoiás, procurar pela coordenação de contábeis, vão conduzi-los lá. E também podem procurar pelo NAF, o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, aí, que também fica próximo às coordenações, e também a gente vai estar lá à disposição para auxiliá-los. Nós, não eu, muito mais os alunos, mas sob a nossa supervisão, para orientá-los, tirar dúvidas e tudo mais. Maravilhoso, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente, Muito por esses minutinhos que você deu pra gente do seu dia. E assim, pessoal, não perca os próximos episódios que estão por vir. Nos siga tanto no Instagram, tanto aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo, que é super importante. Então, todo mundo que está assistindo também, deixa um comentário aqui embaixo. Tanto de dicas, tanto de sugestões, quanto de dúvidas, que a gente vai atender tudo que for possível, né, pra gente. Sim. E assim, muito obrigada. Obrigada novamente, Adriele, por esse episódio maravilhoso. E até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Aê! Foi bom.